Já está lá no G1, o Supremo formou maioria para manter o ministro Alexandre de Moraes na condução do chamado inquérito do golpe, tá? A corte negou um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alegava que Moraes deveria ser impedido de analisar o caso. Para ler para vocês aqui, ó, esse julgamento está acontecendo no plenário virtual, começou hoje e vai até o próximo dia 13. E agora eu pergunto para o senhor o seguinte: caso a corte tivesse aprovado o impedimento de Moraes nessa situação, quais seriam os riscos, na sua avaliação, para a sociedade, no campo jurídico falando mesmo, e para futuras situações, caso o julgamento tivesse tido outro resultado? Note, se o Supremo Tribunal Federal, estamos aqui agora falando hipoteticamente, não foi o que ocorreu, se ele tivesse acolhido essa arguição de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, isso teria deixado no ar aquela sensação de fragilidade. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Finalmente chega a explicação sobre por que o Supremo, a Polícia Federal e a PGR têm agido com tanta pressa e contundência. O risco é iminente. Muitos ficaram surpresos com a decisão do STF e da PGR de não interromperem os trabalhos sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 por conta das festas de fim de ano. Mas o ministro Alexandre de Moraes agora esclareceu a razão. A situação da extrema-direita é muito difícil, razão pela qual essa gente se torna muito perigosa. O bolsonarismo está ficando sem opções. Tarcísio de Freitas, a grande esperança da centro-direita, por seu bolsonarismo moderado, e pela extrema-direita, por esse bolsonarismo não ser moderado coisa alguma, não parece disposto a uma disputa kamikaze contra Lula em 2026, que vai estar vitaminado pela economia, que deixará de ser sabotada pelo Banco Central e deve bombar daqui a 2 anos. Ronaldo Caiado, outra aposta da extrema-direita, apareceu falido na recente pesquisa Quest, que mostrou Lula bombando. E Ronaldo Caiado, que era uma outra esperança, agora está até apelando ao impensável. Em desespero, a extrema-direita vai apelar ao golpismo de novo, se tiver a mínima chance. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Muito bem, minha amiga, meu amigo, as pessoas até se surpreenderam, porque falava-se tanto que estava demorando o caso do golpe, que as instituições, o Ministério Público Federal, a PGR, o Supremo estavam dando moleza para o azar, tal. E o que se viu agora foi que o que se esperava mesmo era a conclusão de um trabalho caudaloso da Polícia Federal, um trabalho gigantesco para conseguir montar uma forma de enfrentar as armadilhas que o bolsonarismo colocou no meio para a elucidação do caso, colocou no meio do processo, no meio do caminho. Muito bem, o Ministério Público Federal decidiu funcionar em regime de plantão durante o recesso forense, dizendo que o caso do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, era prioridade zero da instituição. O Alexandre de Moraes e outros 5 ministros resolveram não tirar férias no recesso do Judiciário por conta, inclusive, da contundência desse processo que vai começar em fevereiro com carga total, porque em meados de janeiro deste ano, neste mês que nós estamos, deve haver a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e mais 39. Isso é algo que vai começar a tomar a mídia nos próximos dias.
Você vê que quando eu falo isso aqui, sempre acontece. E nas próximas 3, 4 semanas aí, o caso vai tomar a mídia pela denúncia iminente do Procurador-Geral da República contra Bolsonaro e a sua organização criminosa. É por isso que o STF negou o afastamento de Alexandre de Moraes, porque ele vai ser vital nesse momento e não se pode passar a ideia, veja só, qual que é a situação, não se pode passar a ideia de fraqueza do tribunal. Mas por quê? Se o tribunal é forte, por que não se pode passar a ideia de fraqueza? Você vai entender isso nas palavras do próprio Alexandre de Moraes. Mas eu explico antes o seguinte, a força do STF, institucionalmente, de acordo com a Constituição, é grande, mas do outro lado há golpistas, gente que não respeita coisa alguma, muito menos a Constituição. Então é por isso que o Bolsonaro está tentando, vez após outra, uma cartada para cortar o inquérito do golpe pela raiz. Ele apresentou agora ao STF novo pedido para anular a apuração que ajudou a aprofundar as investigações sobre o golpismo em seu governo, que foi o caso da vacina. Ele fica apresentando a mesma petição várias vezes. Ele também está pedindo novamente para tirar o Alexandre de Moraes da frente do caso da tentativa de golpe. E por que é que ele está fazendo isso? Você vai entender. Prestes a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura os planos golpistas urdidos em seu governo, Bolsonaro lançou uma cartada no STF para tentar derrubar um caso que foi decisivo para aprofundar essa investigação: a fraude no cartão de vacina de Bolsonaro e assessores. Nessa frente, o ex-presidente foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Embora a suposta fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 não tenha relação direta com o golpismo, foi no âmbito dessa apuração que, em maio de 2023, o Alexandre de Moraes mandou prender o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e delator, e autorizou um mandado de busca e apreensão contra ele. Tudo começou com o caso da vacinação, na operação batizada como Venire, quando a Polícia Federal acessou informações de aparelhos eletrônicos do Mauro Cid que ajudaram a desenhar a trama golpista. A Polícia Federal precisava de uma porta de entrada na trama golpista, e a porta de entrada foi saber o que é que o Mauro Cid tramava, porque ele era o principal comparsa de Bolsonaro na tentativa de golpe. Ao vir com esse caso do cartão de vacinação, que é um caso menor diante do resto que se sabia das joias e, sobretudo, da tentativa de golpe, foi possível descobrir as provas através do celular de Mauro Cid. Ali foi que a porta se abriu. E nem tanto pela delação dele, porque o celular dele continha todas as provas. 4 meses depois de ser preso, o Cid fechou a delação premiada e aí ele entregou mais alguma coisa. Mas o que a Polícia Federal dizia à época e continua dizendo é que a delação do Mauro Cid nem era tão importante. Importante é o que ele tinha no celular. No último dia 20 de dezembro, os advogados do Bolsonaro apresentaram um mandado de segurança que questiona diversos pontos da investigação sobre o cartão de vacina e da atuação de Moraes à frente do caso. O pedido é que a apuração seja anulada, assim como todas as provas decorrentes dela, ou seja, o material apreendido com Mauro Cid. Nem é a delação dele, é o material apreendido no celular dele, porque ali estão as provas de que a tentativa de golpe aconteceu. E se conseguir anular porque arguíram aí a ilegalidade do confisco do celular do Mauro Cid, mesmo havendo provas do golpe, elas seriam anuladas. Você vai me dizer, mas isso não vai funcionar.
mas é uma narrativa que eles criam visando um outro caso. Veja só, a defesa de Bolsonaro argumentou que a petição 10.405 do STF, em cujo âmbito a Operação Veníria, do caso das vacinas, foi deflagrada, foi ilegalmente instaurada por Alexandre de Moraes e distribuída a ele pelo próprio ministro. Ou seja, o Moraes distribuiu a relatoria do caso para si mesmo. Os advogados sustentaram que, embora não seja formalmente um inquérito e, portanto, não esteja regido pelos mesmos parâmetros e controles legais, essa petição é um inquérito travestido. Vai funcionar? Não vai funcionar, mas vai servir para argumentação numa determinada situação que você vai entender. Esse jornal aqui, a Folha de São Paulo, de uma forma muito estranha, passou a atuar junto do bolsonarismo. Hoje, como quem não quer nada, a Folha de São Paulo publica uma nova matéria questionando toda a investigação do TSE que resultou na prisão de vários golpistas, que resultou no andamento do inquérito, que o TSE conseguiu usar poder de polícia para obter provas. E aí a Folha de São Paulo volta a atacar o TSE, dizendo que ele não tem transparência, não atua com transparência. É uma tentativa de ficar publicando essas matérias para dar fala. A matéria em si não diz nada, não tem lógica nenhuma. Você chega ao fim dessa matéria, você não entende o que é que eles quiseram dizer, mas a manchete fala em falta de transparência do tribunal, que é o que interessa ao bolsonarismo. E aí você veja que a extrema-direita está desesperada. Quando um cantor de música sertaneja diz que vai disputar a presidência da República do nada e aparece de braço dado com o Ronaldo Caiado, porque o Gustavo Lima é de Goiás, o Ronaldo Caiado é o governador de Goiás e é o Caiado que trouxe o Gustavo Lima para essa história porque ele viu que ele não tem voto para enfrentar o Lula e estão fazendo uma nova tentativa, um novo balão de ensaio. Por quê? Porque a situação está muito difícil. O Tarcísio de Freitas, devido ao caso da polícia dele, em São Paulo, tudo bem, em São Paulo a direita é muito forte, mas no resto do país a polícia do Tarcísio passou uma imagem muito ruim dele. Então o Tarcísio dificilmente vai tentar um outro voo. O Tarcísio está anulado. Por isso aparece essa história desse Gustavo Lima e vão aparecer outras excentricidades da extrema-direita. E tudo isso num momento em que nos Estados Unidos o que está acontecendo é que esses ataques que aconteceram nesses últimos dias aumentam a pressão antes da posse do Trump e dão discurso a ele para colocar medo nos norte-americanos, que é um povo que já é traumatizado pelo 11 de setembro, por ataques como desse tipo, e isso dá discurso para o Trump radicalizar e apontar o fantasma do comunismo. E nesse contexto é que assume o Donald Trump, com alguém como Elon Musk ao seu lado, que parou tudo o que estava fazendo para vir atacar a política brasileira, não é? E você vai me dizer, mas tudo isso não é nada? Bom, o ano novo do bolsonarismo foi assim, olha só. O ano novo de Bolsonaro foi assim, num espaço de muito luxo, não é? Eles passaram o ano novo na Comunidade das Nações, no Ípica Hall, em Brasília. E aqui todos sorridentes, todos felizes,
falando da marca de perfume do maquiador da Michele Bolsonaro, não é? E a razão do sorriso dessa gente é baseada nisto aqui. Tá? Isto aqui é o que está animando o bolsonarismo, ou seja, a posse do Trump. E eu não preciso nem explicar a razão, mas o fato é que o Alexandre de Moraes demonstra que está muito preocupado, você vai entender. O Alexandre de Moraes esteve com delegados da Polícia Civil que formam o movimento Delegados pela Democracia. E ele diz a eles que ainda não foram compreendidos os riscos que a democracia correu e o pior, ele diz que ainda corre. Veja só, o ministro Alexandre de Moraes afirmou a delegados da Polícia Civil que visitaram em dezembro que as instituições brasileiras ainda não compreenderam plenamente os riscos que a democracia brasileira correu no ano 2022. Uma delegação de 8 integrantes do movimento Delegados pela Democracia foi ao gabinete dele para entregar uma homenagem pela coragem na defesa das instituições. Abre aspas, por incrível que pareça, houve uma histeria coletiva, fecha aspas, na sociedade, afirmou Moraes, referindo-se aos dias que as pessoas cantavam hino nacional para pneus e acreditavam em fake news como as que diziam que ele havia sido preso. Para o magistrado, tanto na polícia quanto no Ministério Público e no Judiciário, tem gente que não entendeu o que passamos e o perigo de isso ressurgir. E aí o Alexandre de Moraes explica que polícia na ditadura não é polícia, é o braço armado do ditador. Ministério Público, Judiciário na ditadura não tem independência nenhuma, autonomia nenhuma. Também são os braços jurídicos da mesma ditadura. As afirmações foram feitas dias antes de Moraes decretar a prisão do Braga Neto por tentar obstruir as investigações. É uma frase, né, bastante simples, bastante rápida. O perigo de isso ressurgir. E o perigo de isso ressurgir é o que pôs as instituições, o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal de plantão e correndo com esse inquérito, enquanto se achava que estava havendo uma demora proposital do Supremo, da PGR, da Polícia Federal, eles estavam correndo porque você tem aí, por exemplo, o caso das joias. O Bolsonaro ele conseguiu criar um problema no caso das joias com os juízes do Tribunal de Contas da União, que são bolsonaristas, que ele indicou para aquele tribunal e que aprovaram uma loucura, a possibilidade de os presidentes ficarem com os presentes que ganham. E isso foi feito com a única e exclusiva intenção de salvar a pele do Bolsonaro por ter roubado as joias. A Polícia Federal diz que não vale nada, porque o Bolsonaro montou um grande esquema para ficar com essas joias, então as joias nem seriam um problema, mas você vê aí que eles estão atuando forte para isso. E é por isso que o caso não vai morrer, é por isso que o Lula convocou uma cerimônia com os chefes dos 3 poderes, mais uma vez, Pacheco, o Barroso e o Lula, além do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e todos os outros, vão estar numa cerimônia sobre os 2 anos do 8 de janeiro, porque nada acabou, o risco ainda é muito grande, e o Alexandre de Moraes dizer que há risco de tudo acontecer de novo é extremamente preocupante e é preciso correr para tentar, inclusive, fazer essa denúncia contra o Bolsonaro antes, inclusive, da posse do Donald Trump. É bem importante. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.